Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma reviravolta envolvendo o lateral esquerdo brasileiro. Outro dia fiz uma lista de jogadores importantes cujos contratos se encerram na metade do ano, eles poderiam chegar de graça para o seu clube do coração, e eu incluí na lateral esquerda o Matheus Reis, jogador de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. Ele foi campeão português e da Taça de Portugal. Decisão da Taça de Portugal aconteceu no último final de semana, vitória contra o Benfica. Até por conta dessa boa fase do time dele, que é titular, o Matheus Reis negociava a renovação de contrato no Sporting. Mas um episódio da final contra o Benfica deve mudar tudo. O Matheus Reis acabou pisando sem querer na cabeça de um dos adversários, o Belotti. E depois da partida, diante da repercussão desse pisão, o Matheus ironizou e minimizou o Benfica, afirmando que os problemas do rival são muito grandes e que estavam tentando arranjar desculpas. A partir daí, o Matheus Reis passou a ser perseguido por torcedores do Benfica. E essa perseguição envolve ameaças. Por exemplo, foram até a escola do filho dele para prometer causar com o filho dele no futuro não tão distante. Já na caixa de correio da casa onde mora o Matheus Reis, foram encontradas fotos da família e os horários em que a família se desloca. Isso causou enorme preocupação e a esposa do Matheus Reis, que está grávida, decidiu mudar toda a programação da família. Eles passariam férias em Portugal e voltaram às pressas ao Brasil. Há quem garanta que o Matheus descartou a renovação de contrato no Sporting e pode preferir ficar no Brasil em definitivo. Vale a lembrança de que o contrato dele está se encerrando no Sporting e não haveria a necessidade de pagamento de qualquer compensação financeira ao clube português. O Matheus Reis pode surgir como boa alternativa para a lateral esquerda de clubes brasileiros depois desse episódio nada gratificante nem edificante. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com notícia preocupante. O Beşiktaş da Turquia quer comprar Ryan. E a proposta do clube turco foi de 45 milhões de reais. A boa nova em cima dessa história é de que o presidente Pedrinho afirmou que só começa a negociar com o Ryan a partir de 100 milhões de reais. Jogador de 18 anos que tem crescido demais de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. São 22 jogos na atual temporada, com 5 gols e 1 assistência. Ainda não houve uma contraproposta do Beşiktaş em relação a essa pedida de 100 milhões de reais do Vasco. Cruz Maltino precisa da transferência de atletas, há necessidade de vendas, mas o Ryan, de acordo com o Pedrinho, só sai diante de uma proposta muito bacana. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Vasco vai conhecer nos próximos dias, na segunda-feira para ser mais específico, seu próximo adversário na Sul-Americana. Como segundo colocado do seu grupo, ele aguarda um terceiro colocado que venha da Libertadores da América. Então, gente, o Fernando Diniz vai agradando ao torcedor vascaíno por tudo que ele está fazendo, né? O Vasco voltando a vencer, tem horas que não joga bem, mas está melhorando, está evoluindo. E o Jair voltou ao time na vitória diante do Melgar e agradou demais. O próprio técnico Fernando Diniz diz que quer continuar com ele, até porque tinha um papo que ele iria sair. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. Na minha intenção, a partir de agora, é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes. Acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Eu ouvi também o técnico Fernando Diniz falando que está satisfeito por ter voltado ao Vasco, com a torcida vascaína, com a força que tem recebido, mesmo com um time, às vezes, claudicante. Quer ver? Escuta ele falar de viva voz. Certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. Está sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, eles
2 semanas que eu tô aqui, eu tô, assim, jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Ele também foi perguntado sobre Garré, que jogou de meia, que é a sua verdadeira posição, e também o Jair, que ajudou bem ali no meio-campo, mesmo com o Hugo Moura estando suspenso, mas é outro grande jogador. E o técnico Fernando Diniz encheu a bola dessa moçada. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo se quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo, indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas. O Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. E sobre o uso da base, muita gente questionando, pô, Diniz, você não está usando a base ainda, você leva um outro no banco de reservas. E ele gostou da pergunta e disse, gente, tem 10 dias que eu estou aqui, não tive tempo. Fala aí, Fernando. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de eu não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido. Sinceramente, eu tô falando que eu estou olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, que as entrevistas coletivas passadas, gostaram do Garré, de outros jogadores, que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco desde que eu cheguei aqui, do que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, e o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza. Amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar o jogador de lá, hoje pegar o jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo. Porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade. Qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Então, técnico Fernando Diniz, o que você achou? Comente aí, deixa o seu nome, deixa o nome da sua cidade hoje. E aí, torcedor vascaíno, quero sua opinião aí sobre o técnico Fernando Diniz. O que você tem achado aí do treinador que retornou ao Vasco, né?
tem feito boas partidas. Falta muita coisa ainda para o Vasco acertar. Deixa sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia legal aqui no próximo vídeo sobre Fernando Diniz e tudo sobre o Vasco da Gama. Forte abraço a todos, a vocês que já nos acompanham aqui no canal. Você que está chegando agora, se inscreve aí e deixa aí nos comentários Vasco da Gama oficial para mim saber que você chegou até aqui no vídeo. Forte abraço a todos e até mais.